cinema, nós tínhamos aqui o Cine para Todos, né? Era um cinema pequeno, porque eu estava acostumado com o cinema de Benfica, que já era mais luxuoso. Mas o daqui é que eu vivi mesmo as minhas histórias, os meus filmes todos. Todos os dias eu ia ao cinema. Porque a gente era pobre, não tinha televisão. Quase ninguém tinha naquela época aqui. E eu vendia lata velha, vendia garrafa, vendia jornal naquela época, para poder conseguir o dinheiro para o cinema. Meu nome é Cíntia, eu cresci aqui no bairro, hoje eu tenho 50 anos. Meus pais, quando casaram, meu pai já morava aqui no bairro, minha mãe não. E eles pegaram o finalzinho do cinema, quando ele já estava sendo desativado. E eu tenho algumas memórias que o meu pai contava, que vinha assistir vários filmes, Mazzaropi, filmes muito famosos que vinham para cá. O pessoal do bairro gostava muito, era um cinema muito bom em termos de qualidade de filme, programações. Tinham também apresentações, shows, eventos. Eu tenho algumas historinhas que meu pai me contava de eventos. Uma vez um mágico que veio aqui e fez o pessoal levitar, e aquilo ficou na memória. E ele sempre repetia essas histórias e contava pra gente. Era muito interessante. Depois de um tempo, ele já casado com a minha mãe, como o cinema foi desativado, eles alugaram o imóvel para abrir uma malharia. E funcionou aqui a Malharia Jumbo por 40 anos. Na verdade, toda a estrutura aqui dentro não foi muito modificada, não. Esse cantinho aqui onde o meu pai fez o banheiro era uma bilheteria. Aqui onde tem uma cabinezinha onde as pessoas trocavam de roupa era outra bilheteria. Essa varandinha existia, essa entradinha era a entrada do cinema. As pessoas passavam por essas duas colunas e entravam. Então isso aqui era a entrada do cinema. Só que o meu pai botou um balcão, né? Reformou, botou um piso diferente, fez isso. Mas a estrutura não mudou. Resolveram dar esse nome. Eu procurei saber com a filha mais velha do senhor Arlindo, e ela me disse que esse nome, Cine Teatro para Todos, a ideia parece que foi das primas mesmo, porque a ideia é que esse cinema não era só para o bairro, não. Esse cinema seria para todos, a região toda. Fizeram cinema e conseguiram em 1949. Então, até que fizeram rápido para a época, né? Comprar máquina, prestação, pagar o lote a prestação e colocar para funcionar. No dia 1º de maio de 1949, foi uma façanha para a época, né? O bairro aqui é um pessoal muito unido, muito bom. Tudo que você quiser procurar aqui, você acha. Às 6 horas, na hora que apitava, todo mundo ficava doidinho para ir. O problema é não ter dinheiro para pagar, né? E o dono do cinema, o Sr. Carlos, vendia ali o ingresso, fazia fila. A fila ia dobrando lá na esquina. Tinha uma curiosidade também, que aqui depois do rotatório ali, tinha um poste no meio da rua, porque ainda não existia essa subida para São Pedro. E ali era colocada uma tabuleta com o nome dos filmes, escrito, parece que a giz, não sei. E tinha aqueles nomes de artistas americanos, e a maioria não sabia ler direito, a pronúncia, né? Mas era muito divertido aquilo ali. E todo mundo respeitava a tabuleta. A semana funcionava em 2 sessões, às 19 horas e 21 horas, o mesmo filme. Às vezes, quando o filme era um pouco pesado, tinha os filmes próprios até 18 anos. Então esse aí só era exibido na sessão das 21 horas. Das 19 horas era outro filme. Então o pessoal que estava lá dentro, a molecada, tinha o hábito até de esconder dentro do banheiro para poder ficar lá dentro escondido para assistir o filme próprio até 18 anos. Então, e domingo tinha matinê. Domingo tinha matinê às 2 horas, às 14 horas. E era quase sempre Tom e Jerry ou outros desenhos.
Mas passava muito filme. Do Mazzaropi. Nossa, do Mazzaropi passava direto. Do Teixeirinha, Coração de Luto. Eu vi esse filme lá. Ah, via bastante. Eu só não gostava muito do jornal. Passava o jornal primeiro, dava notícia do mundo todo. Essa a gente queria saber isso, queria saber do filme, né? Olha, marcava muito, eram os filmes mexicanos, né, da Telmex. E a gente saía de lá achando que cantava, igual aqueles que ia cavalgar, que aquilo era uma coisa maravilhosa e tudo. Aí tinha o filme de selva, de Tarzan. Ah, esse aí enchia o cinema mesmo. Como o Arlindo era muito criativo e ele morava depois do córrego, eles fizeram a ponte para vir para cá. E a rua de cima, a rua que ele morava, lá tinha muito mato, pouca casa. Antes da matinê que tinha, Tarzan, ele ia para lá com o megafone, escondia no meio do mato ali, e ele então gritava o grito do Tarzan. Não sei se vocês chegaram a assistir filme dele, o Tarzan. Ele botava as duas mãos e gritava. Oh! Então o Arlindo gritava de lá. Hoje não percam, Tarzan, o filho da selva. Então o cinema englobava isso aí tudo. O final já estava ruim, porque a televisão e a novela Irmãos Coragem deixava as pessoas em casa, as pessoas agarravam nessa novela e não saíam de jeito nenhum. Então o cinema diminuiu muito. Muita falta, era muito apaixonante aquilo. Como o cinema era pequeno, mas fabuloso. Isso aí eram muitas memórias mesmo.